Seja bem-vindo a mais uma edição da nossa Comissão Permanente. Estamos de novo reunidos para discutirmos e refletirmos sobre os principais assuntos da atualidade do Concelho de Felgueiras. O painel hoje um pouco mais reduzido do que é habitual. Falta-nos o Leonel Costa, que suspendeu a sua participação, porque, como de resto já deve ser do conhecimento geral, vai ser o cabeça de lista pelo Partido Social Democrata à Câmara nas próximas eleições autárquicas agendadas para o próximo dia 26. Vai ser o cabeça de lista à Assembleia Municipal, portanto, dos social-democratas. De resto, o figurino do programa mantém-se. Connosco temos, como habitualmente, à minha direita o Walter Quintela, à esquerda o Luís Paulo e imediatamente a seguir o Sérgio Martins. Vamos discutir, como habitualmente, dois temas indicados pela direção do Expresso de Felgueiras, o primeiro dos quais terá a ver com o ponto de situação relativo à construção da variante de Cabeça de Porca, que é assim que é conhecida aquela futura infraestrutura no Concelho de Felgueiras, infraestrutura que há de ligar à autoestrada na chamada Rotunda da Casa do Diabo àquela zona industrial de Cabeça de Porca. O segundo tema igualmente importante, esse refere-se mais à atualidade de natureza político-partidária, tem a ver obviamente com o momento que atravessamos de pré-campanha eleitoral. Houve alguns desenvolvimentos, nomeadamente a apresentação da candidatura dos cabeças de lista à Câmara e à Assembleia Municipal do CDS-PP e também, como referimos há pouco, a indicação de Leonel Costa como cabeça de lista à Assembleia Municipal pelo Partido Social Democrata. O tema de hoje, indicado pelo painel, vai refletir sobre, o Luís Paulo, hoje cabe tem sorte de indicar o tema. É verdade. Vamos refletir sobre a acumulação de lixo para resíduos na zona envolvente às piscinas municipais. Acho que é um tema que merece a nossa apreciação e discussão. Muito bem, vamos deixar esse tema para o fim, mas vamos procurar que tenhamos tempo suficiente para refletirmos com a pertinência que se justifica, atendendo à importância que esse assunto tem no Concelho, na cidade de Felgueiras, mas não só, porque é de resto um problema que acaba por abranger várias zonas do Concelho de Felgueiras. O primeiro tema tem então a ver, como referi há pouco, com a questão da variante à ligação à zona industrial, portanto a futura variante que liga a Rotunda da Casa do Diabo à zona industrial. De resto é um assunto que também tem estado na ordem do dia, a construção, tem havido alguns desenvolvimentos. Eu começo por ouvir o Luís Paulo sobre este assunto, de acordo com algumas informações que recolhemos, nomeadamente junto da Câmara Municipal, em concreto do Sr. Presidente de Câmara. Há aqui um dado novo, foi dispensada a consulta ambiental do projeto. Isto significa que, à partida, estarão reunidas as condições para que o início da obra propriamente dita possa ser agilizada, possa ser acelerada. É essa a tua perspectiva? Sim, eu espero que sim, e acho que sim. Aquilo que também é sabido é que é expectável que possa ser lançado o concurso público para a construção da variante até ao final deste ano, ou seja, até ao final deste ano civil. E, portanto, esta é uma expectativa que o atual Executivo tem e que naturalmente poderá, portanto, adiantar e tornar mais rápida o início da obra e, posteriormente, a finalização da sua execução. Sabemos que é uma obra estruturante do ponto de vista da mobilidade no nosso concelho. Sabemos que também que é uma obra que vai beneficiar toda aquela zona industrial ali de Cabeça de Porca e, portanto, permitirá tornar, na minha perspectiva, aquela zona mais atrativa do ponto de vista da fixação de algumas empresas. É uma obra há muito pretendida pelos felgueirenses, uma obra pela qual a nossa autarquia luta há muitos anos. E é uma obra que vai permitir outras coisas. Nós podemos falar, acho que terá uma série de vantagens. Por exemplo, poderá retirar alguns caminhões do centro da cidade, alguns carros do centro da cidade. Isso contribui também de alguma forma para o aumento da qualidade do ar, por exemplo. Isto é uma questão também de ambiente. Da própria fluidez do trânsito. A fluidez do trânsito, a questão artérias da cidade. Da manutenção da própria rede viária. Portanto, à partida terá também impactos nesta questão da manutenção da rede viária, porque à partida, se os carros forem desviados do centro da cidade, existe de alguma forma o menos desgaste de algumas artérias principais. E, portanto, é uma obra
estrutural, na ótica do nosso Conselho, não só do ponto de vista da zona industrial e da captação de empresas para aquela zona, mas também na ótica transversal daquilo que é a funcionalidade e o funcionamento do nosso Conselho. Apesar desta boa notícia de ter sido dispensada a avaliação ambiental, ocorre, no entanto, um atraso significativo relativamente àquela que tinha sido a previsão inicial. O Sr. Presidente da Câmara chegou a dizer-nos que poderia haver possibilidades de termos obra no terreno ainda no decurso deste mandato. São sempre questões, é uma obra grande, é uma obra que vai ter claramente um impacto significativo na nossa terra e, portanto, são sempre questões que sofrem algum atraso. Agora, eu acho que ao final de 4 anos, ou seja, do primeiro mandato, portanto 4 anos ou 3 anos e meio de gestão autárquica por parte do Sr. Acredita e termos aqui, ou começarmos a ver agora aqui, finalmente, uma luz ao fundo do túnel, parece-me positivo, parece-me, digamos, não é suficiente, porque o suficiente seria nós, ou nós podermos iniciar a obra já, mas parece-me bastante bom termos aqui, podemos começar a ver a luz ao fundo do túnel no que diz respeito à variante. Agora, isto parece-me, este tipo de atrasos, sinceramente, tendo em conta os anos que vão passando desde a ideia da construção da variante até então, parece-me que este atraso, na realidade, é pouco significativo. Portanto, se nós conseguirmos até ao final do ano lançar concurso para a construção da variante, isto mais tarde ou mais cedo, e eu penso que durante o próximo mandato ela estará finalizada, a variante, e portanto teremos uma obra estruturante no nosso Conselho finalizada, e isso para mim é fundamental. Mais uma vez, acho que este tipo de atrasos são fruto do desenvolvimento do processo. E isso também é positivo, porque de alguma forma nós temos aqui claramente matéria de que o processo se está a desenrolar, não está parado, e esses atrasos são fruto deste processo, desenrolar do processo. E, portanto, isso também não deixa de ser positivo. Haldor, o Presidente da Câmara também já nos disse que está garantido o financiamento total da obra, que estará para muito breve também a celebração de um contrato, que vai, obviamente, também plasmar essa possibilidade. É também uma boa notícia para Felgueiras. E eu acho que é uma ótima notícia para Felgueiras a existência de infraestrutura, ou seja, a iniciativa de lançar esta infraestrutura que vai, por um lado, permitir uma circulação circular à volta de Felgueiras cidade e que vai permitir, de facto, uma melhor mobilidade, até porque sem essa variante nós já vimos que a cidade vai ficar muito congestionada e muito condicionada em termos de circulação, porque as obras que foram feitas de regeneração urbana também tiveram esse impacto ao nível da mobilidade, e isso é um facto. Basta circularmos todos os dias por Felgueiras para percebermos que a forma como o trânsito agora está a circular, do ponto de como vai ficar a circular, isso tem um impacto muito grande em artérias que não foram preparadas antes para este tipo de congestionamento que vão ter e de carga de mobilidade que vão ter, por exemplo, ao nível dos transportes públicos. E, portanto, essa variante é mesmo estruturante que seja finalizada. Por outro lado, também é importante o facto de ela ter sido incluída no PRR, porque desta forma também se garante um financiamento a 100%. O que também traz uma boa notícia, eu deveria trazer, porque uma das razões para ser lançada de ramo em 2021 é que era necessário financiar esta obra. Portanto, eu presumo que agora também vai haver um crédito para a derrama, uma vez que uma das razões para lançar a derrama era a construção da variante de Moura da Cabeça de Porca, e uma vez que agora essa variante vai ser financiada a 100%, digamos que está aqui menos uma razão para que essa derrama exista. É uma infraestrutura importante, como dizia o Luís Paulo, para as empresas de Felgueiras, na zona industrial de Cabeça de Porca, mas também é uma zona importante para a FAF, porque vai ter uma zona industrial enregada, que vai ter condições e preços dos terrenos que já foram anunciados até pela autarquia de FAF muito mais baixos do que aqueles que estão a ser praticados em Felgueiras, que tem neste momento uma estrutura de impostos às empresas bastante diferenciado e mais positivo, e vai beneficiar, obviamente, dessa existência. Mas isto é, obviamente, resultado da coesão territorial que tem que acontecer. De facto, a assinatura do contrato
da obra foi assinado a 7 de novembro de 2018. Estamos a falar de uma obra de 5 km que vai custar mais ou menos 7 milhões de euros, pouco menos de 7 milhões de euros. E a verdade é que isto está no programa de valorização de zonas empresariais, lançado ainda no tempo do anterior Ministro das Infraestruturas, Pedro Marques. Pedro Marques já saiu nas eleições europeias e a verdade é que a variante de Felgueiras não saiu ainda do papel para É a que execução. nem sequer o projeto foi ainda Nem sequer o concluído, projeto. 2 anos depois. E uma das coisas que eu acho que... Causa aqui alguma estranheza. Eu acho que causa estranheza ou atraso, até porque nós já vimos neste programa de valorização das zonas empresariais outros concelhos que já estão até muito adiantados na execução dessa obra. Castelo de Paiva é um dos exemplos que avançou já muito. Outro dos casos é Paredes de Cora, por exemplo, que avançou também já muito e a obra há de ser concluída de facto ainda durante este ano, o que também permitiu atrair, por exemplo, em Paredes de Cora, uma fábrica de produção de medicamentos, de vacinas. Portanto, isto tem um efeito atrativo e também se espera que este tipo de ligações, por um lado, à zona industrial de Cabeça de Porca e por outro, também a nova zona industrial das Barrancas, permite também atrair empresas para estes espaços, mas a verdade é que falta capacidade de execução e isso é notório, comparando com outros. E por outro, causa estranheza também diretamente à pergunta. O facto de existir muito pouca transparência na discussão do traçado desta variante. Não há muito por onde ela possa passar diferenciado, mas há ali mais à esquerda e mais à direita. Isso tem impacto nos terrenos, isso tem impacto até na própria execução da obra. E uma das coisas que deve ser discutida e que deve ser transparente é isso. Mas isto é algo que nós também já nos habituamos. Por exemplo, o PDM está em processo de discussão pública, foi alargado o prazo durante mais 45 dias, o que até poderá inviabilizar que ele seja aprovado em versão definitiva neste mandato. E a verdade é que não houve, aliás, nós já falamos disso aqui, nenhuma apresentação pública à população, nenhuma discussão com a população. E, portanto, isto também causa estranheza. Agora, que é uma obra fundamental, ainda bem que vai ser financiada a 100%, isto é uma oportunidade também, de facto, para premiar os salariamentos ao nível da derrame. Muito bem. Sérgio, esta era uma obra que o anterior executivo também reclamava, já há longa data, embora com um argumentário um pouco diferente. Finalmente, pelo menos os indicadores que há é que efetivamente a obra vai ser uma realidade, à partida estarão reunidas as condições para termos a obra a concurso ainda este ano. Isto significará uma vitória política de Nuno Fonseca e do seu executivo, no teu ponto de vista? Eu penso que é de facto a concretização de mais um ansejo da população e que esperamos por isto há muito tempo, de lembrar que esta variante estava prometida por um governo socialista quando da desclassificação de uma outra via que ficou com o município, e a contrapartida seria a construção da variante, e que não foi feita, portanto não foi feita pelos vários partidos socialistas que tiveram então, e depois também não foi feita pelo governo PSD-Troika que tivemos em Portugal. Depois, quanto à questão da via, é inquestionável, portanto todos nós concordamos com isso, e é inquestionável da sua necessidade e absoluta urgência, por todos os factos que já foram aqui elencados, e portanto da forma rápida com que se consegue lá chegar. É um eixo fundamental, enquanto que FAF teria que fazer o percurso contrário para conseguir chegar a um aeroporto e conseguir chegar a um porto de Leixões, por exemplo, para a expedição. Nós vamos ter uma via direta que entra na autoestrada e, portanto, permite o acesso rápido, quer ao aeroporto, quer ao Porto de Leixões, que são os principais pontos de saída, portanto, das nossas exportações. Há uma enorme vantagem, e penso que aqui a autarquia teve bem ao aguentar um bocado o processo, que foi um bocado arriscado também a estratégia de aguentar um bocado o processo e ter percebido que conseguiria beneficiar ali alguma coisa com o PRR e conseguir garantir um financiamento a 100%, em que o município não tem que, de facto, portanto, despender de nenhum cêntimo
aquilo que está previsto para a obra. Eu compreendo aqui um bocado a preocupação e às vezes conotar-se com falta de claridez ou de transparência no processo, não se conhecer o percurso, o traçado com exatidão. E eu acho que já por várias vezes o Executivo mencionou isso e tem tido algum sucesso, e nós já falamos aqui em algumas obras, temos falado em muitas, em que a estratégia tem sido um bocado essa, que é não desvendar muito onde é que vai investir, onde é que vai comprar, por onde é que vai passar, na perspectiva de que a negociação depois dos terrenos e consigam adquirir terrenos a valores muito mais baixos do que aquilo que no passado acontecia. E nós já tivemos aqui algumas comparações, quer com o terreno, por exemplo, ao cemitério municipal e na própria Santa Quitéria. Portanto, já tivemos aqui alguns exemplos. Eu penso que se pode prender com essa estratégia o facto, e não estou a ver aqui alguma falta de transparência nesse aspecto. Por outro lado, acho que também atrasou um bocado o facto porque era preponderante saber se era necessário um estudo de impacto ambiental ou não. Sim, portanto, essa foi a questão central. E só agora é que saiu, só agora é que foi disponibilizado. Se por acaso é necessário um estudo de impacto ambiental, o traçado tem que ser pensado de outra maneira, tem que ser idealizado de outra maneira, tem que ser proposto um traçado e, portanto, aí ser feito o estudo. Neste caso, deixa-me dizer, Sérgio, daí ter dito que o atraso, que há pouquinho falámos, era devido ao processo estar a desenrolar. E este atraso deve-se exatamente a isso. O processo está a desenrolar. Muitas justificações internacionais válidas, mas a verdade é que temos outros municípios que beneficiaram de obras do mesmo tipo, que conseguiram, foram obras que foram lançadas exatamente na mesma altura, portanto foram contratualizadas na mesma altura no mesmo programa. Esses municípios tiveram exatamente os mesmos, até tiveram outros constrangimentos. Em alguns casos até houve questões relacionadas com escavações e com mas com certeza e há aqui de facto um atraso que eu acho que é significativo, independentemente, como também não acho se todos os autarcas que tinham obras dentro deste programa de valorização, e alguns ligados ao Partido Socialista, como é o caso do Fonseca, se eles tivessem a mínima perspectiva que iriam esperar 2 anos e iriam ter com participação a 100%, que eles não iriam esperar também pelas suas obras. Portanto, acho que, de facto, há aqui alguma incapacidade de execução. Mas essa incapacidade da autarquia, mas a maior parte das questões que obviaram aqui a uma maior celeridade não tinham a ver com a autarquia. Não, são fatores externos. São fatores externos que outras autarquias conseguiram exatamente nas mesmas condições. Porque estão. Não, é que não são as mesmas condições. Mas todas têm que passar pela mesma pré-avaliação se o estudo de impacto ambiental é necessário. Não, depende da zona. Há dispensam automaticamente. É que há circunstâncias em que dispensam automaticamente. E todas têm que decidir o traçado. Sim, mas nem todas têm que passar exatamente pelo mesmo processo. E nem todas têm, provavelmente, os processos ao mesmo tempo. Mas, independentemente de haver aqui algum atraso ou não, que eu não me parece que seja significativo em termos de timing, não faça parece aquilo que tivemos até agora. Portanto, há aqui uma conclusão que tem que ser, que é 2026, até 2026 tem que estar pronta de certeza absoluta. Portanto, e sabemos que não é uma daquelas obras que vai começar agora e vai acabar daqui por 10 anos. Portanto, ela tem que estar terminada. A ver, vamos, Sérgio. Portanto, tem que estar terminada. Eu já vi tantas coisas. Sim, já se viu, mas aqui, atendendo ao tipo de financiamento que existe, portanto, julga que não haverá, ou pelo menos não tenderá a haver, assim uma derrapagem. Vamos todos acreditar que isso vai acontecer, porque se isso acontecer, será que aconteça dentro do primeiro. Mas também ninguém previa uma Covid. Bem, vamos. Não é? Claro, não é?
Portanto, existe aquela Sérgio, cara- a questão- não responder à minha pergunta, é uma vitória política ou não? Eu Pois, responder. eu estava a tentar concluir. Eu julgo que acaba por ser uma vitória, porque ao fim de 4 anos começam, porque quer nós queiramos, quer não, há uma série de circunstâncias, e isto não se pode escamotear, nem se pode. Há uma série de circunstâncias que têm acontecido e de problemas que havia para resolver há vários anos e que eram consecutivamente ou empurrados pela barriga, ou por causa disto ou por causa daquilo, nunca se começava. E o que é facto é que as coisas começam a acontecer e, portanto, têm acontecido e contra isso não se pode esconder nada, não é? Portanto, e as coisas estão a acontecer e sem dúvida que se o Executivo quiser reclamar para si os louros de mais esta vitória, o faz de uma forma justa. Mas, Paulo, vamos ter este tema na campanha eleitoral. O senhor acredita vai puxar dos galões e vai recordar aos felgueirenses que foi com este executivo que esse problema foi finalmente desbloqueado, a questão da ligação à zona industrial. Não, isto é assim, vamos lá ver. Nós queremos que a obra esteja finalizada. E vai demorar também algum tempo. E eu acho que aí sim depois poderemos festejar dessa forma. Agora, a mim o que me parece claro, e eu digo que é uma vitória política do Sr. acredita, e acho que o Sr. acredita e o Sr. Presidente de Câmara, no âmbito da sua candidatura, pode puxar dos galões, porque nós não vínhamos até ao momento, ou até há 3 anos e meio atrás, luz ao fundo do túnel, não víamos. Estava parado. E hoje começamos a ver. E, portanto, isto por si só a mim parece-me uma vitória política, parece-me o desbloquear, como disseste, do processo. Não está completo. Não. Também já o dissemos aqui. Falta alguma coisa, falta iniciar a obra e falta terminá-la. Mas está bem encaminhado e é uma vitória política por isso. Porque antes não tínhamos luz ao fundo do túnel. Agora parece-me que Agora temos. também é uma E cada vitória vez mais Claro, forte. isso será sempre uma vitória política, seja completada nos próximos 4 anos ou não. Isso é inegável, foi incluída felizmente no programa de valorização das zonas empresariais, e isso aconteceu com vários municípios, e também, ainda bem que aconteceu com Felgueiras, e o facto do PRR foi, de facto, uma jogada, não foi uma jogada, foi uma sorte, até porque se o município soubesse que iria ter esse financiamento a 100%, certamente não teria incluído nos documentos provisionais para 2021, não teria incluído que precisava da derrama para construir a variante de Cabeça de Porta. E isso, de facto, foi isso que foi aprovado em novembro de 2020. Portanto, não estava a contar com o dinheiro do PRR para fazer essa obra. Não havia garantia. Agora, Não havia, facto, ninguém poderia obviamente, prever que isto efetivamente pudesse acontecer. Claro. Muito bem. Vamos entrar no segundo tema do nosso programa de hoje, tem a ver com a questão que está na ordem do dia, política relacionada com a campanha, ou neste caso a pré-campanha eleitoral para as próximas eleições autárquicas. Nos últimos dias houve alguns desenvolvimentos substantivos, desde logo o anúncio da candidatura dos cabeças de lista do CDS, Partido Popular, à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal, e também a indicação, como já foi aqui referido, de Leonel Costa como cabeça de lista pelo PSD à Assembleia Municipal de Felgueiras. Sérgio, começamos por ti desta vez para falarmos sobre este assunto. Surpreenderam-te os nomes indicados pelo CDS esta semana como cabeças de lista? Não, Elizabeth parece-me um nome tranquilo dentro daquilo que é a estrutura do CDS atual, já vinha também das anteriores direções, já vinha também de acompanhar Carla Carvalho também, portanto, no processo. É uma mulher, portanto, segue a tradição anterior, portanto, de candidato. O candidato à Assembleia Municipal é um desconhecido, portanto, não aparece muito e, portanto, será desconhecido a maior parte dos eleitores. Aqui não deixa de ser curioso a forma como o CDS tenta centrar desde já a sua campanha eleitoral, balizando desde logo os conceitos da família, da tradição e, portanto, começa já a concentrar, ou seja, vemos que do ponto de vista do posicionamento dos partidos, nós temos agora 4 partidos à direita,
a concorrerem a umas eleições autárquicas. Temos o PSD, temos o CDS, temos a Iniciativa Liberal e temos o Chega, que também teve aqui uma troca de candidato, presumo que por problemas de saúde do anterior, portanto, também por uma senhora que irá encabeçar. Logo o CDS começa a marcar aqui a sua posição para conseguir cativar o seu eleitorado tradicional. Agora, vamos ver, e será muito curioso analisar nestas eleições até que ponto é que conseguem ou não manter, quer o PSD, quer CDS, conseguem manter o seu eleitorado tradicional com a entrada de 2 novos partidos, que pode haver aqui uma votação de contestação e que podem transitar para o Chega e que podem transitar para a Iniciativa Liberal. O Chega não tem tido muita participação ativa em Felgueiras, nas suas atividades, pelo menos até à data não tem desenvolvido muito. Vamos esperar que também apareçam com algumas ideias para nós também podermos aqui dissecar um bocadinho esse ponto. Resta saber, em relação a Elizabeth, e continuando aí apenas ainda no CDS, se terá o apoio ou não da JP, portanto de Eduardo Silva, se reúne ou não, uma vez que se sabia portanto, a oposição que fazia a esta nova direção que surgiu, aliás, tendo-se até candidatado contra esta direção, contra Miguel Carvalho, e, portanto, aqui resta saber qual vai ser o posicionamento, que são sempre importantes as estruturas jovens, portanto, dos partidos. Indo agora ao PSD, para além de um amigo que é Leonel Costa, acho um excelente tribuno, um excelente orador, com uma vasta experiência de Assembleia Municipal, mas também da Assembleia da República. Acho que foi uma boa escolha por parte do PSD, foi uma aposta bem conseguida. Não vislumbro assim um nome dentro daquilo que tem sido a orientação e dentro daquilo que tem sido a postura e o posicionamento do PSD dentro dos seus quadros. Não me parece que houvesse outra escolha, e foi com agrado que vi a escolha de Leonel Costa para candidato à Assembleia Municipal. Hélder, em relação ao PSD, podemos começar pelo PSD e a escolha do Leonel Costa, o nosso habitual companheiro destas jornadas da Comissão Permanente. A escolha do Leonel para cabeça de lista do PSD à Assembleia Municipal foi uma boa aposta do PSD? Eu acho que é uma escolha inteligente por parte do PSD ou da coligação PSD-PPM, porque se mantém aqui uma coligação PSD-PPM, juntos por Felgueiras. Leonel Costa poderia ser o candidato à Câmara Municipal, aliás, foi um dos nomes que poderia ser colocado e que foi colocado em cima do tabuleiro para poder assumir a candidatura, até porque Leonel Costa, no fundo, pode funcionar ou funciona como um elemento agregador entre as 3 fações do PSD. Não há como as dividir. Nós, por um lado, temos o PSD que está dentro desta candidatura onde está Vítor Vasconcelos, que sabemos que esteve com Inácio Ribeiro nas últimas eleições autárquicas, mas foi apenas à última da hora. Sabemos também que tem João Sousa, que esteve sempre com Inácio Ribeiro até ao final, mas que agora está claramente dentro desta estrutura do PSD e é, aliás, o responsável pela direção de campanha de Vítor Vasconcelos, e também, por aquilo que se vai percebendo, tem também Eduardo Teixeira, que foi um dos elementos que esteve completamente desavindo com Inácio Ribeiro e que agora surge também com este PSD. Ou seja, existe uma linha que representa o PSD. E vai ter protagonismo nestas próximas eleições. Existe uma linha do PSD que é a que apoia esta candidatura e que reúne elementos que estiveram fora, que estiveram dentro e que estão dentro. Existe uma linha que é a linha dos desavindos do PSD, que não perdoa a quem esteve contra Inácio Ribeiro nas últimas eleições autárquicas. Se calhar os rostos mais visíveis poderiam ser Adelina Silva e Joaquim Ribeiro, mas haverá mais. Mas há mais, certamente.
sendo que Joaquim Ribeiro tem uma postura mais, no fundo, um pouco mais escondida, mais reservada, mas que é uma linha que não perdoa o PSD e que vai fazer toda a campanha contra o PSD, mas acho que isso o próprio Vítor Vasconcelos sabe que não pode contar com esta ala. E depois, como sabe também que não pode contar com a ala dos que olham para 2025, que são, no fundo, os apoiantes de Nuno Fonseca, escondidos, que não estão nem com a linha que derrotou Inácio Ribeiro, nem com esta linha do PSD, e aliás já demonstraram inclusivamente em vários momentos na Assembleia Municipal, em que quando o seu líder até foi atacado pelo Presidente de Câmara, politicamente, é certo, mas nunca tomaram a atitude de defender o seu líder. E portanto o Lionel Costa acaba por funcionar aqui muito bem como uma cola entre estas três vagas, um elemento consensual. E, portanto, sendo um elemento, um candidato à Assembleia Municipal, acho que tem, daquilo que eu vi do seu primeiro vídeo de apresentação, traz aquilo que eu acho que é importante para a Assembleia Municipal. A Assembleia Municipal, de facto, não tem um mandato muito positivo, recheado de casos e de falta de moderação, em que o Presidente da Assembleia Municipal quis mais ser um interveniente da discussão política do que propriamente um moderador, em que houve falhas graves, do meu ponto de vista, na fiscalização da atividade do município, por exemplo, a falta de pontos de situação da evolução do PDM aos deputados da Assembleia Municipal foi um dos pontos, e portanto parece-me que aquelas linhas que Lionel Costa identificou, por um lado fortalecer a fiscalização e promover o debate na Assembleia Municipal é um ponto importante, e o outro de dignificar a Assembleia Municipal. Avançamos para o CDS. Agora, deixa-me só terminar relativamente ao PSD. Se o PSD não vencer e não tiver a maioria dos presidentes de junta, Lionel Costa não terá possibilidades de chegar a presidente da Assembleia Municipal. Resta saber como é que é o resto da lista da Assembleia Municipal. Será uma lista de combate para fazer a oposição durante os próximos 4 anos, e será Lionel Costa o líder dessa bancada da oposição política? Eu acho que estas são questões importantes para acompanharmos no futuro. Em relação ao CDS? Relativamente ao CDS-PP, no fundo ficou condicionado pela falha que aconteceu no acordo com o PSD, portanto ficou isolado, mas acho que o PSD fez bem em não aceitar e não fazer o acordo com o CDS-PP, já falamos sobre isso, portanto não precisamos de repetir. A escolha de Elizabeth Teixeira parece-me que é algo consequente, se bem que eu acho que quem deveria ser o candidato deveria ser Miguel Sampaio. Miguel Sampaio deveria assumir com uma candidatura as responsabilidades políticas que tem na consequência do processo, seja na falha do acordo com o PSD, seja inclusivamente na divisão do PSD numa lista com as eleições que foram claramente bipolarizadas entre Miguel Sampaio e Eduardo Silva, o líder da JP, e portanto Miguel Sampaio deveria assumir a sua liderança, até porque não pode esconder-se num possível ou algo que possa acontecer de menos bom para a representação eleitoral do CDS-PP, não se pode eximir à responsabilidade que vai ter que ter, até porque nas eleições internas a lista adversária de Miguel Sampaio teve 46% dos votos, e também ficou claro, ou pelo menos parece claro, que a JP não está com esta lista ou com estes candidatos, ou com esta candidatura do CDS-PP, porque quando foi a apresentação desta candidatura, não estava presente o líder da JP, que é uma estrutura importante. Agora, isto poderá representar, e é uma jogada de alto risco para o CDS-PP, porque poderá acabar com a representatividade do CDS-PP nos órgãos autárquicos. Por um lado, ao nível de presidente de junta, Jogueiro está confirmado, o presidente de junta eleito pelo CDS vai ser candidato do Sim Acredita, portanto, provavelmente o CDS-PP vai perder esta junta de freguesia, a não ser que apresente uma candidatura para a vencer. Ao nível de deputados municipais, também sabemos que passou de 2 para 1, e durante este mandato foi aquilo que se soube com Carla Carvalho, e portanto a representatividade eleitoral do CDS-PP está aqui claramente em jogo. E em caso de mau resultado, Miguel Sampaio é o responsável, sendo também que, relativamente aos temas, acho que pegou sobretudo num tema muito importante e relevante, que até vamos falar a seguir, que é a questão da salubridade e do lixo e dos resíduos em Felgueiras. Luís Paulo, a tua opinião? Começamos pelo PSD e a indicação do Lionel Costa para cabeça da lista da Assembleia Municipal. Era um nome
expectável, acho que todos nós podemos concordar com isto, era algo que nós íamos ouvindo, que era provável que Lionel Costa viesse a assumir como cabeça de lista a sua candidatura à Assembleia Municipal para o PSD, e percebe-se porquê. É uma pessoa que tem um percurso também na nossa Assembleia Municipal, quer na oposição nos últimos 4 anos, quer no passado na bancada que suportava... Como secretário, aliás... Inclusivamente como secretário, mas e depois na bancada também que suportava o Executivo Municipal Inácio Ribeiro. É uma pessoa que já esteve também na Assembleia da República como deputado. Portanto, é uma pessoa que vai tendo aqui alguma experiência neste tipo de órgãos de fiscalização da atividade do Executivo. É um membro também destacado do PSD Felgueiras, acho que também todos podemos reconhecer isso, e portanto parece-me um nome muito expectável, sinceramente, e acho que vai fazer um caminho pela positiva. É certo que a campanha para Presidente da Assembleia Municipal não é uma campanha de reivindicação, mas acho que vai fazer um caminho pela positiva, vai fazer uma campanha muito nesse sentido. Aquilo que conhecemos dele diz-nos isso, e portanto parece-me que é mais ou menos por aí, e muito natural. Em relação ao CDS? Em relação ao CDS, os meus colegas já disseram quase tudo. Ou pelo menos coisas com que tu concordas. Uma das questões é clara, ou seja, nós sabemos que as estruturas de juventude são importantes nos embates eleitorais e nas autárquicas, não servem só para isso. Não seguem só para tocar bombo. Não servem só para isso, nós temos que deixar isso claro. E este ano, porventura, serão menos importantes da conjuntura? Também é verdade. Mas é preciso captar o voto dos jovens, e os jovens reconhecem muito mais facilmente um discurso que seja parecido com o deles do que o discurso de políticos mais séniores. Sim, isso também é verdade. Mas falta aqui saber exatamente isto. Portanto, se a JP vai ou não vai apoiar esta candidatura, é algo que estamos todos à espera, como é lógico. Poderá dizer muito, como disse o Hélder, daquilo que poderá ser o desfecho depois do pós-autárquicas. Portanto, esta questão do se a JP apoia, se não apoia, acho que poderá também já dar aqui algumas indicações. E a candidata à Câmara Municipal, Elizabeth Teixeira, é uma mais-valia eleitoral, do ponto de vista? Para mim, eu vou ser sincero, é difícil avaliar isso. Eu conheço a candidata da estrutura do CDS, mas infelizmente não conheço a candidata... Está na estrutura distrital dos órgãos do CDS, certo, portanto tem certo, relevância certo. Dentro da máquina partidária. Sim, mas eu estou a dizer do ponto de vista da ação política a nível do nosso Conselho. A notoriedade A verdade é que nós não conhecemos, por exemplo, enquanto há determinados membros que têm um papel na Assembleia Municipal, e nós conhecemos um pouco do percurso político dessas pessoas. Ou em associações também. Nas associações, das ideias que Uma defendem intervenção. em sede da Assembleia Municipal, por exemplo. E portanto, e quando é assim nós conseguimos avaliar melhor aquilo que essa pessoa consegue ou pode defender politicamente. E a realidade é um bocado esta. Para mim torna-se difícil qualificar a candidata como boa ou má exatamente por causa disto. Porque eu sei que faz parte da Conselhia do CDS, mas não sei muito mais para além disto, infelizmente. Não sei se eu estou mal informado, mas é um bocado por aqui. Agora, a candidatura do CDS é positiva. Repara, nós estávamos há 2 semanas atrás, mais ou menos, a lamentar o facto de não termos uma candidatura do CDS, que é importante. Eu acho que nós, que gostamos de democracia, debate, discussão... É um partido pilar da democracia. Portuguesa, e portanto nós queríamos e achamos que faz todo o sentido e que fazia todo o sentido que o CDS se apresentasse a estas eleições autárquicas. E portanto isso já é positivo e é bom. Mais debate, mais discussão, ganhamos todos com isso. Ganha o Conselho e ganhamos nós. E portanto isso por si só foi positivo. Eu acho que nós, em relação àquilo que me perguntaste, se a candidata é boa ou má, eu acho que nós vamos conseguir perceber isso melhor no decorrer dos próximos dias, com algumas das intervenções que a candidata pode fazer, com algum do projeto político que ela poderá apresentar, que manifesto eleitoral, que ideias concretas é que vai defender. Eu percebo, foi falado aqui a questão da família, do eleitorado tradicional do CDS, mas acho que falta o resto, faltam as propostas concretas para o nosso Conselho, e acho que a partir daí eu, digamos, estarei mais em melhores condições para poder avaliar se a candidata é uma boa candidata.
Até aqui é isso que sabemos, acho que é isso. Sérgio, estavas a pedir a palavra Sim, para fazer não quis interromper nenhum dos meus colegas, mas apenas para acrescentar o seguinte, que é uma coisa recorrente e que eu também recorrentemente venho chamando a atenção, que é na constituição das listas para as Assembleias Municipais. Há sempre um problema entre o equilíbrio das fações, de agradar a gregos e a troianos para conseguir constituir as listas. E elas são maioritariamente constituídas dessa forma. E depois aquilo que nós vemos é que se passam, há alguns membros da Assembleia Municipal, passam mandatos de 4 anos sem fazer uma única intervenção. Alguns? Nem sequer. Alguns? A grande maioria. Mas eu também te posso dizer, grande enquanto maioria. líder de bancada que fui durante o mandato, que há elementos que não querem intervir. E uma das coisas que deveria ser mudada nas Assembleias Municipais é que os presidentes de junta não deveriam ter capacidade de voto. Exatamente, e isso concordo em absoluto. Nesse A partir Mais disso, um tema para nós discutirmos E- em breve. esse tema é importante. Esse tema é A muito questão importante. regimental. Esse tema é muito importante. Mas deixem-me concluir a ideia. Não há qualidade, isto tem que ser dito e com toda a frontalidade. Nós não assistimos durante este mandato a qualidade de debate democrático na Assembleia Municipal. Não assistimos, ponto. Não quer dizer que as pessoas lá não tivessem a devida capacidade ou tivessem menos capacidade. Que é o facto é que não Mas participaram nessa discussão. o que é verdade é que não participaram. Abstiveram-se de Não sabemos participar. porquê, mas não Havia não muitos houve discussão. havia muitos à partes, sim senhora. Não sei se tem a ver também com a forma como eram conduzidos os trabalhos, de que forma é que as coisas aconteciam. Eu assisti a todas enquanto foi possível e àquelas, agora que não sendo possível, ouço através da Rádio Felgueiras. Mas tenho estado atento e é um facto que as pessoas se demitem da sua responsabilidade quando aceitam pertencer a um órgão como uma Assembleia Municipal da sua participação. E, portanto, as pessoas não podem ir lá dar o nome e, portanto, e depois não participarem. Portanto, acho que isto tem que ser bem trabalhado por todas as De candidaturas. forma telegráfica, só dizer uma coisa. O grande Sim, temos problema que dos deputados, e que eu ouvi muitas vezes, e eu também acompanhei as Assembleias Municipais, falamos sobre isso noutra altura, mas é as pessoas, quando têm que fazer intervenção na Assembleia Municipal, têm que cingir-se e têm que ter como objetivo focar os temas do Conselho e não usar os seus espaços de intervenção política e de intervenção antes da ordem do dia para fazer considerandos sobre política nacional. Sim, esse é também uma situação. Vou só dizer uma coisa, para mim, mesmo muito rápido. Desejar um bom trabalho ao nosso colega de painel, ao Lionel Costa. Um bom trabalho. Um bom trabalho, uma boa campanha. Como comentador. Um bom caminho. Um bom caminho. Isso é uma boa jogada de fair play. E concluído este tema, vamos entrar no terceiro e último tema, que é o tema proposto pelo painel. O Luís Paulo tem agora alguns minutos para expor os seus pontos de vista e as suas preocupações, sobretudo. Eu creio que será mais isso. Sim, sem dúvida. Percebe-se alguma preocupação da tua parte em relação a este problema? Não, isto, olha, a verdade é uma. E digo isto com alguma infelicidade. Eu até coloquei aqui nos meus apontamentos a recorrente acumulação de lixo. E, portanto, esta palavra recorrente deixa-me infeliz, porque nós efetivamente temos, sobretudo ali naquela zona, e eu queria focar o assunto mais aqui, ou seja, naquela zona envolvente às piscinas municipais, nós temos ali um acumular de lixo e de resíduos absolutamente desproporcional, e portanto, isso é algo que me preocupa. Preocupa-me porque não consigo perceber porquê. Nós podemos discutir a necessidade de colocar lá mais caixotes de lixo, sendo que já existem 6, pelo menos naquele local em questão. Podemos, que eu até posso concordar, aumentar a capacidade daquelas estruturas, também posso concordar com isso, mas acho que o primeiro passo é sempre um passo de cidadania e de civismo, e eu tenho que dizer isto, ou seja, nós podemos fazer isto tudo, mas se não contarmos com a colaboração da população e sobretudo das pessoas que frequentam aquele espaço, estas soluções por si só não resultam, e portanto esta minha intervenção prende sobretudo com esta ideia de transmitirmos aqui a necessidade de todos assumirmos um desígnio comum, que é o da responsabilidade por um espaço que é de todos, e assumirmos este bom comportamento com aquele espaço.
E, portanto, esta é uma preocupação minha que acho que É um assunto recorrente. Já ouvimos falar recorrente, várias vezes e naquela sobre zona isto. Sobretudo também. naquela zona. Naquela zona também. E, portanto, passar aqui esta mensagem de que temos mesmo que alterar este comportamento. Sérgio, sobre este assunto, a questão, as matérias ambientais são matérias que te dizem muito, tens formação específica nessa área. O que é que se te oferece dizer sobre isso, nomeadamente o caso concreto da acumulação de resíduos naquela zona ali envolvente na zona das piscinas municipais? Não tem nada a ver com as piscinas municipais. Sim. Não é? Nada. Nós proximidade sabemos, ali de um restaurante muito conhecido. Exatamente. Sem dúvida. Nós sabemos que ali o problema tem a ver com uma proximidade de um Restaurante fast food. restaurante de fast food e que as pessoas, mas o problema ali é unicamente civismo. E falta de preparação das pessoas. Hoje em dia não cabe na cabeça de ninguém que se abra o vidro do carro e se atire com o lixo para o chão, o deixe cair ao lado, quando à frente do carro, e aquilo praticamente poste sim, poste não, tem um caixote de lixo para que as pessoas possam depositar o lixo. Se está cheio, e se estão cheios, que chegam a uma altura que estão cheios, as pessoas devem guardar o lixo e deixá-lo no caixote de lixo mais próximo para onde passarem logo a seguir. Portanto, que há vários logo ali, portanto, naquela zona, quer numa saída para um lado, quer para o outro, há vários ali que podem depositar em contentores, inclusivamente, e podem colocá-los. Mas isto é um problema que não é circunscrito àquela área. Portanto, há um problema com os resíduos no concelho de Felgueiras. Há um problema estrutural, que é este, que é de falta de sensibilização para as questões ambientais. Há falta de informação junto das pessoas de como é que hão de proceder. Portanto, as pessoas têm que ter esta educação ambiental e têm que estar mais próxima das pessoas. E, portanto, julgo que aqui o município tem um papel fundamental, portanto, nessa educação e, portanto, e fazer chegar às pessoas. Por outro lado, aquilo que se prende com as rotas da recolha dos resíduos domésticos podem ter aqui, eventualmente, algumas falhas, sendo certo que a ideia que eu tenho, e peço desculpa se estou errado, mas a ideia que eu tenho quando do concurso é que o número de rotas iria aumentar, o número de locais também iria aumentar. Portanto, em termos de concelho, eu não sei se em termos do centro, uma vez que tivemos estas obras de regeneração e temos alguns ecopontos e recolhas de lixo orgânico, portanto, subterrados. Portanto, temos agora outros sistemas que permitem dar cobertura às necessidades da população. Mas o que é certo é que, ou por falta de informação, porque antigamente nós sabíamos, com a anterior empresa, nós sabíamos que não podíamos depositar os resíduos antes de determinada hora e depois de determinada hora, porque já tinha passado o contentor. Tínhamos que guardar o lixo para o dia seguinte para fazer o depósito. E também sabemos que, não havendo recolha, por exemplo, num determinado dia, como um domingo à noite, não havendo a recolha, as pessoas, e é o dever, e nós vemos, e o que mais me espanta é que nós vemos os nossos imigrantes felgueirenses que vão para a Suíça, que vão para a França, que vão para todos estes lados e cumprem com todos os requisitos e mais alguns, e que são muito mais exigentes deste ponto de vista ambiental e da recolha dos resíduos e da separação e, portanto, e tudo aquilo que é necessário fazer e que as pessoas devem estar motivadas. Eu já nem falo na separação quando as pessoas nem sequer depositam o lixo no contentor. Portanto, já começo pelo básico, que é depositar o lixo no contentor. Mas as pessoas lá fora conseguem fazer isso, e porquê que cá não conseguimos obedecer a regras simples de comum, de bom senso, e que toda a gente as conhece, ou que devia conhecer? Se porventura há algumas regras que foram alteradas em relação àquilo que era o contrato anterior, e que há horas diferentes para a colocação de resíduos e tudo, acho que deve haver uma informação junto dos arruamentos, em que nas zonas, por exemplo, no centro de Felgueiras,
determinadas ruas não têm recolha num dia, outras não têm no outro, e, portanto, que isto possa ser esclarecido e que as populações saibam exatamente em que dias é que é feita essa recolha. Depois temos também um outro problema que se prende com a falta da separação dos resíduos e, portanto, da triagem que é feita para depois haver reciclagem, e também a questão dos monstros, que são tudo aquilo que sejam sofás, colchões e tudo. Eu recordo aqui que há um ecocentro em Felgueiras, junto ao campo de futebol do Várzea, que recolhe e que está aberto de segunda até sábado, de manhã inclusivamente, acho eu que o sábado de manhã também continua aberto, em que as pessoas podem ir lá levar, quem consegue transportar um colchão em cima de um carro até o abandonar num monte, também o consegue transportar até ao ecocentro ali em Várzea e, portanto, depositá-lo num sítio gratuitamente. Há que dizê-lo, as pessoas podem pensar que pagam, mas não pagam nada, é gratuito o depósito lá. E quem diz isso diz, por exemplo, sofás. Ainda hoje eu vi numa rede social um sofá junto a um contentor de lixo e com vários caixotes de papelão em cima. E, portanto, as pessoas não se limitam sequer a fazer a separação dos resíduos e depositam tudo ali à beira. É claro que, quando passar o caminhão do lixo, não vai fazer a recolha daquele tipo de lixo. Ele vai continuar lá até que eles sinalizem o problema, o município sinalize o problema, para que a recolha de monstros passe lá e que faça a recolha daquele monstro, daquele sofá. Portanto, isto passa tudo, acima de tudo, pelo nível de civismo, de educação ambiental, de trabalho junto das populações, e aí há que dizê-lo que o município precisa de fazer um trabalho mais... Precisa de fazer mais em relação a isso. Precisa de fazer um trabalho junto da população muito importante. Muito bem. Helder, sobre este assunto... Estou completamente de acordo que é preciso, que há problemas de cidadania relativamente à forma como algumas pessoas, de forma muito pouco consciente e de forma deseducada, desrespeitam o que é a vida em sociedade e, portanto, desrespeitam todas as normas de convivência na sociedade. E isso é inequívoco, não se passa apenas nas piscinas, passa-se também em Santa Quitéria, exatamente com o mesmo tipo de resíduos que encontramos na zona das piscinas municipais. Vemos também a questão dos monstros, vemos também a questão de deposição de materiais que deveriam ir para a reciclagem e que são colocados ao lado do caixote de lixo. Portanto, isso é um facto. Agora também é um facto, só para abreviar, que houve com a mudança e a transferência de serviço entre empresas, quando acabou o contrato intermunicipal entre Lousada, Passos de Ferreira e Felgueiras, sendo que Passos de Ferreira internalizou os serviços e aparentemente já veio até divulgar um estudo onde teve ganhos de produção, ganhos de efetividade da recolha de lixo e também ganhos económicos ao nível daquilo que conseguiu fazer com a internalização. Lousada e Felgueiras optaram por voltar a ter um contrato intermunicipal com uma outra empresa que não a que antes servia. Só isso, desculpa, só o facto de internalizar o serviço implicava a contratação de cerca de mais 100 pessoas. Se já uma queixa generalizada do número de funcionários do município, a contratação... Quando quiseres discutimos a questão, podes propor a questão das empresas municipais, que terei muito gosto em discutir esse assunto. Relativamente a esta internalização por parte de Passos de Ferreira, isso é um facto que houve ganhos económicos, ponto. E o serviço hoje, inclusivamente, efetividade, consegue ser mais efetivo do que o que era antes, e isso é reconhecido até pela população e por vários estudos. Relativamente ao serviço que é feito em Felgueiras, de facto ele piorou. E as pessoas que vivem na cidade e as pessoas que vivem nas freguesias têm a oportunidade de contactar com pessoas que vivem nas cidades e com pessoas que vivem nas freguesias, e de facto o serviço está pior. E de facto não é apenas por desleixo das pessoas, é de facto uma falta do serviço. O serviço piorou, já piorou há muitos meses que se fala deste assunto e não houve ainda uma revisão disto. Não houve uma revisão porque não é possível, a empresa está a prestar exatamente aquilo que foi contratualizado, não é possível nesta altura fazer uma alteração, qual é o custo dessa alteração? Portanto, era isso que nós precisaríamos perceber. Agora, que as coisas não estão bem do lado da cidadania, não, mas que o serviço também está pior, está. Aliás, fez muito bem o CDS-PP, só para terminar,
em colocar, e muito bem logo na apresentação da candidatura, Elizabeth Teixeira sinalizou que esta é uma das suas áreas de campanha e de intervenção de campanha e de propostas de campanha para as autárquicas. E chegamos assim ao fim de mais uma edição Sim. da nossa Comissão Permanente. Sérgio, Permites-me só muito brevemente. aqui uma Nota final. já não temos muito tempo. Uma nota muito curta e triste, mas eu não podia deixar de o fazer. Quero expressar aqui as minhas sentidas condolências à família de Marílio, um grande amigo de infância. Quero expressar as condolências à Camila e aos filhos, e que possam ter a paz necessária quando isso for possível. E um bem-aja a todos aqueles felgueirenses e demais que estiveram envolvidos nas buscas. Com esta nota de pesar, damos assim por concluídos os trabalhos da nossa Comissão Permanente desta edição. Recordamos os temas que tratamos, a variante que liga Moura a Cabeça de Porca, e fizemos o ponto de situação, também os novos desenvolvimentos em termos de pré-campanha eleitoral, a indicação de novos candidatos, nomeadamente por parte do PSD e por parte do CDS, e o terceiro tema, indicado pelo painel, hoje pelo Luís Paulo, o tema que teve a ver com a questão da posição de resíduos em diversos pontos do Conselho. Prometemos voltar na próxima semana para mais uma edição da nossa Comissão Permanente.